você que já se acostumou com as nossas mensagens, ajude a fortalecer o nosso canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens, deixe o teu like e compartilhe nossos vídeos com seus grupos de amigos. Receba e divulgue a graça de Jesus. Graça e paz, meus amados irmãos, povo que busca continuamente a face do Senhor. E a palavra de Deus diz assim, no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Santo é o Senhor dos exércitos. Só Ele é santo com S maiúsculo. Ninguém mais. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra retire da tua vida todo engano, toda mentira e todo desconhecimento, no nome de Jesus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, todos temos plena consciência do poder devastador e destrutivo de um vírus. Há alguns anos atrás, não poderíamos fazer essa afirmação. Mas hoje, ninguém tem dúvidas sobre o perigo que uma infecção viral representa. A experiência adquirida durante essa pandemia nos permite concluir que precisamos, meus irmãos, estar mais atentos àquilo que não vemos do que àquilo que está diante dos nossos olhos. Os nossos piores inimigos, meus amados, são sorrateiros, traiçoeiros e invisíveis, capazes de destruir vidas, sonhos, planos e esperanças. Em pouquíssimo tempo, meus irmãos, eles conseguem transformar e transtornar a vida do ser humano. Também aprendemos que a forma mais eficaz de lidar com qualquer tipo de infecção é a prevenção. Precisamos sair na frente e adotar medidas contra o vírus antes que ele nos alcance. As principais nações do mundo viveram durante décadas a fio voltadas para o desenvolvimento de armamento bélico pesado, mísseis de longo alcance, ogivas nucleares de alta tecnologia e precisão cirúrgica, com o intuito de se defender de ataques ou mesmo de realizar estratégias ofensivas. Mas durante os últimos anos, meus amados, toda a Terra sucumbiu diante de um vírus. Uma estrutura acelular microscópica que veio para provar que tamanho não é documento. E ele paralisou e transformou o mundo. O mundo mudou, meus irmãos, e nunca mais será o mesmo. As
as pessoas tiveram que se isolar, que esconder os seus rostos e manter as mãos limpas como nunca dantes. A causa da propagação desse mal, meus amados, todos sabemos. O mundo vinha cada vez mais zombando e escarnecendo de Deus, do Criador de tudo e de todos. E o Senhor suportou tudo, em silêncio, com muita paciência, até a hora em que ele disse basta. E decidiu trazer à tona a sua justiça. E está bem que o faça. Ele está no seu pleno direito. Era preciso parar, meus amados, com todas as provocações e profanações. E hoje, em plena pandemia, quem é que ousa escarnecer de Jesus? Quem está disposto a profanar a santidade do Deus Todo-Poderoso? Os autores desses atos demoníacos, meus amados, os que ainda não foram alcançados pela pandemia, certamente estão acuados, amedrontados, diante do poder e da grandiosidade de um Deus que eles não conheciam, mas insistiam em desafiar. Vejam, meus amados, e com um vírus, um simples vírus, o Senhor colocou um cabresto nas cabeças de todos os filhos de Satanás. E a justiça dele continua. Tiago 3:3. Ora, nós pomos freios nas bocas dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus que, sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que a governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. João 8:44. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Tiago 4:8. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Alimpai as vossas mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Senti as vossas misérias, e lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Glórias a Deus. Meus amados, há 2 anos, o mundo convive com uma pandemia causada por um vírus de origem ainda desconhecida, mas de periculosidade reconhecida por unanimidade. A atenção de todos os cientistas do mundo está voltada para a busca de soluções para combater essa ameaça que se apresenta como um perigo constante e crescente. E a isso se soma, meus irmãos, toda a resistência das pessoas e a recusa em adotar as medidas de prevenção. E cremos que com a vacinação, essa solução que foi gerada com a sabedoria de Deus, porque foi obtida em tempo recorde, e que também encontra uma inexplicável resistência de parte das autoridades, nós cremos que logo poderemos voltar a viver em paz,
mesmo sabendo de antemão que nada será como antes. Nós cremos, meus irmãos, que através da maioria e da misericórdia do Senhor, conseguiremos sufocar esse mal a despeito de todas as forças que atuam em sentido contrário. Mas enquanto lutamos contra toda a problemática que uma epidemia causa e a diversidade de opiniões e propósitos das pessoas, muitos não se dão conta de que estamos vivendo uma outra e ainda mais grave pandemia, igualmente gerada por um inimigo invisível e com alto poder de destruição, com uma diferença a ser destacada. A primeira, meus irmãos, a que todos sabemos que estamos vivendo, destrói o corpo. Mas essa outra destrói a alma e o espírito. Mas você deve estar se perguntando: que pandemia é essa? E por que nunca ouvi falar disso? Pois bem, meus irmãos, essa pandemia a que estamos nos referindo é a pandemia gerada pelo desconhecimento. Esse vírus que também é letal, porque causa destruição, como vimos no nosso trecho inicial do livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, quando Deus diz que o seu povo, notem, meus amados, não são os do mundo. O povo de Deus foi destruído por falta de conhecimento. Deus não diz que o seu povo padeceu, passou por sofrimento. Não, meus amados, mas que foi destruído por falta do conhecimento. Que fique claro, meus amados, a periculosidade desse mal, do vírus do desconhecimento, que tende a se alastrar e contaminar as pessoas muito mais rápido do que o coronavírus e do que o vírus do bem, do conhecimento e da sabedoria. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Tiago 1, 5. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e o não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Meus amados, notem que curioso. O mundo está sofrendo, vivendo abatido e oprimido há 2 anos pela pandemia do coronavírus, não é mesmo? E muitos dizem que já não aguentam mais. No entanto, meus irmãos, o mesmo mundo vive há mais de 2000 anos padecendo pelo vírus do desconhecimento e nem percebe. E não estamos falando, meus irmãos, apenas das pessoas do mundo. Que fique claro que aqui estão incluídos também os filhos de Deus. As pessoas, meus irmãos, por falta de tempo ou por falta de interesse, procuram adquirir conhecimento através das outras pessoas,
normalmente de quem não tem conhecimento da verdade, ao invés de ir procurar na fonte, com o próprio autor da Bíblia. Aí entra em cena uma subdivisão do desconhecimento, que é o mau conhecimento. A pessoa ignora a realidade de Deus e adota informações falsas, irreais, geradas pela mente do homem ou pela mão do maligno. Deus nos deixou a sua palavra, meus irmãos, para que o conheçamos, para que edifiquemos a nossa fé nele, para que conheçamos as suas leis e promessas, para que construamos a nossa casa sobre a rocha e também para que seja uma fonte de consulta permanente para o nosso conhecimento, quando necessitamos de algum esclarecimento específico. Mas poucos, meus amados, são os que se dedicam à leitura bíblica de forma regular. Levar a Bíblia na bolsa ou debaixo do braço aos domingos, nos horários de culto, meus amados, certamente não foi a intenção do Senhor a nos deixar a sua palavra. E a consequência prática disso, meus amados, é o desconhecimento que, adquirido, se propaga como fogo. É transmitido amplamente e alcança as pessoas mais novas ou mais fracas na fé, que iniciam a sua vida cristã com conceitos distorcidos e que dificilmente serão corrigidos ao longo do tempo. Assim, meus amados, é como nasce uma parte dos falsos mestres, falsos pastores e falsos profetas. 2 Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 de Pedro 2:1. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina perdição. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, e a sua perdição não dormita. Louvado seja o Senhor. Meus amados, não estamos aqui dizendo que não devemos ouvir as pessoas de Deus. As pessoas de Deus. Devemos ouvir sim, mas devemos filtrar tudo e conferir tudo com a palavra de Deus. O que não estiver de acordo com a palavra de Deus, meus amados, eliminamos. Não nos serve, não é para nós. Uma evidência do desconhecimento, meus amados, está no fato de que a grande maioria das congregações evangélicas vive na lei de Moisés. Essas pessoas desconhecem que esse regime doutrinário foi dado por Deus aos judeus, através de Moisés, para o ingresso deles na terra prometida, e que esse regime foi abolido por Jesus por ocasião da sua morte sacrificial, e que depois de ressuscitado e glorificado, o Senhor arrebatou o apóstolo Paulo ao terceiro céu e lhe entregou
a doutrina para nós, gentios, que é a sua graça, a vida pela fé em Jesus e na obra por ele realizada, e não mais na realização de sacrifícios carnais. Então, meus amados, o Senhor nos deixou a nossa doutrina. Mas essas pessoas vivem até hoje tentando imitar os judeus, tentando seguir a doutrina que foi dos judeus, realizando jejuns, vigílias, subidas aos montes, batismos nas águas, e com isso, meus amados, negando o sacrifício realizado por Jesus, que foi único, eterno e supremo. E é por isso que a maioria das pessoas inicia a sua vida evangélica no regime doutrinário judaico, da lei de Moisés. Porque poucas, meus amados, são as congregações que vivem o verdadeiro evangelho, a graça de Jesus. Algumas até põem graça no nome, mas entra nelas para ver se tem graça. É puro judaísmo. Agora, meus amados, o natural é que as pessoas com a maturidade espiritual gerada pelo crescente conhecimento do Senhor compreenda os propósitos de Deus e mude para a graça de Jesus, ao descobrir que estava submetida à doutrina e ao sacerdócio errado. O nosso sumo sacerdote hoje é Jesus. Então, seguir debaixo do sacerdócio de Moisés, que nem vive mais, é negar e desprezar aquele que vive e que reina para todo sempre. Não adianta falar o nome de Jesus, meus irmãos, e seguir a Moisés. A palavra de Deus nos deixa claro que Jesus veio para nos remir da servidão da lei, para que nós deixemos de ser servos e recebamos a adoção de filhos. Também diz que o fim da lei é Cristo. Então, quem rejeita a graça de Jesus, meus irmãos, está rejeitando o próprio Jesus. Está rejeitando também todos os benefícios trazidos por ele para os seus filhos. E, consequentemente, está vivendo no pecado e está debaixo de condenação. Gálatas 4, 1. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo, ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Louvado seja o Senhor. Romanos 10, 2. Porque lhes dou testemunho de que têm zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo,
para a justiça de todo aquele que crê. Efésios 2:15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e para reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo, ele evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Hebreus 10:14. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Louvado seja o Senhor. Isso é para mim, meu irmão. É para você também. Mas você precisa crer. E precisa descobrir essa verdade. Você encontrou em algum trecho na Bíblia a orientação de Deus para que nós imitemos os judeus? Ou para que eles sejam exemplo para nós? Se encontrar, meu amado irmão, minha amada irmã, me informe, por favor, porque essa página está faltando na minha Bíblia. Mas veja então o que faz o vírus do desconhecimento. As pessoas de Deus estão buscando salvação através do judaísmo, ao invés de pelo cristianismo. Falam como judeus, se intitulam levitas, quando a Bíblia diz que nós somos sacerdotes reais. E eles nem pertencem à tribo de Levi. Buscam palavras em hebraico para se comunicar. Usam locais e expressões no Antigo Testamento. Se cumprimentam com os judeus, com shalom, a paz, a paz do Senhor. Quando a Bíblia diz que para nós gentios a salvação é graça e paz. As pessoas oferecem sacrifícios carnais para tentar pagar o preço da salvação, um preço altíssimo, impagável para nós, mas que já foi pago pelo precioso sangue de Jesus. E dessa forma, assim como os judeus, meus amados, esses irmãos negam a Jesus e a toda a sua obra. Como poderíamos, meus amados, nós, cristãos, imitarmos justamente aqueles que não receberam a Cristo e que o crucificaram? Tudo isso, meus irmãos, é fruto do desconhecimento. A palavra de Deus nos afirma que a lei foi dada por Moisés, porém a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. A Bíblia nos diz também, meus irmãos, que Jesus aboliu o Antigo Testamento. Ele cumpriu a lei e aboliu a lei. E os que ainda vivem na lei de Moisés, meus amados, a própria Bíblia diz que tem um véu espiritual posto sobre os corações e que não estão ainda convertidos a Jesus, mas sim a Moisés. A palavra de Deus nos diz ainda que todos, note bem, meus irmãos, todos os que estão vivendo nas obras da lei de Moisés estão debaixo de maldição. Quem ama o Senhor e tem conhecimento
conhecimento das verdades de Deus, de forma alguma, meus amados, permanece na lei. De forma alguma rejeita o novo tratado da graça de Jesus. João 1:9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. João 1:16. E todos nós recebemos também da sua plenitude, e graça por graça, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Gálatas 3:10. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. 2 Coríntios 3:13. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório. Mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. 1 de Pedro 2:9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Louvado e exaltado seja o Senhor. Meus amados, não é possível ter um amplo conhecimento de Deus se não conhecermos toda a Bíblia. E notem que não basta ler a Bíblia, é preciso compreendê-la. Por isso, é recomendável que antes de iniciar a leitura, façamos uma breve oração, pedindo ao Senhor que nos dê correta compreensão do que iremos ler, que o Senhor fale conosco. A lei de Moisés, meus irmãos, se encerrou no momento em que Jesus, após declarar que estava consumado, ou seja, que a sua obra estava completa, que ele cumpriu e encerrou a lei de Moisés, ele entregou ao Pai o seu Espírito. E o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Até então, meus irmãos, somente o sumo sacerdote tinha permissão de entrar no Santo dos Santos, e assim mesmo, uma vez por mês, para expiação dos pecados do povo, tomando o cuidado de se purificar antes, para que não fosse morto por realizar esse ato cerimonial de forma imprópria. E normalmente, meus amados, ele entrava no lugar santo com uma corda amarrada ao pé, para que pudesse ser removido, caso fosse morto lá dentro. Mas quando o véu se rasgou, meus irmãos, todos nós passamos a ter pleno acesso a Deus. Hoje, Jesus é o nosso sumo sacerdote. É o que diz a Bíblia.
e por ele temos acesso ao Pai a qualquer hora. E a Bíblia diz também, meus irmãos, que quando se muda o sacerdócio, se muda também a lei. Isso deveria ser uma indicação, mais que isso, meus irmãos, uma confirmação para todo o povo evangélico de que a lei não existe mais. Nem precisaria que o apóstolo Paulo falasse tantas vezes a esse respeito nas suas epístolas. Mas como já dissemos anteriormente, meus amados, o vírus do conhecimento, que é um vírus do bem, não tem o mesmo potencial de propagação que o vírus do desconhecimento. Marcos 15, 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião, que estava defronte dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. João 19, 28. Depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num isope, lhe chegaram à boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Hebreus 7, 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque, mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Meus amados, com o fim da lei, deveria haver-se terminado também todo o jugo de imposições com proibições e ordenanças. Afinal, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas na prática, meus amados, a lei, sepultada por Jesus há mais de 2000 anos, foi exumada pelo povo evangélico, que vive na desobediência, tentando e negando a Deus, e desprezando o fardo leve e o jugo suave que Jesus nos trouxe. E as pessoas de Deus aceitam esse tratamento, o jugo, por causa do desconhecimento, e vivem nesse cativeiro, submetidos a regras e leis de homens, em detrimento da graça de Jesus, da liberdade que Jesus nos trouxe. Meus amados, se alguém te impõe proibições e ordenanças, que não pode fazer isso ou aquilo, e que tem que fazer aquilo outro, isso é jugo. Saia dessa, porque você está sendo enganado. Não é isso que Deus espera de nós. Gálatas 5, 1. Estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós, os que vos justificai pela lei, da graça tendes caído. Atos 15, 10. Agora, pois,
por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glórias ao Senhor Jesus. Meus amados, Jesus condenou o desconhecimento quando, incentivando o conhecimento, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus não nos quer em prisões ou vivendo como refém do desconhecimento. Você se considera uma pessoa livre? Mas se você está vivendo debaixo da lei de Moisés, eu sinto te dizer, meu amado irmão ou minha amada irmã, mas você não é livre. Você é uma pessoa cativa, que precisa de libertação e salvação. Você precisa da graça de Jesus. É curioso, meus amados, como o Senhor nos trouxe um novo tratado, muito melhor, mais fácil, e com um ingrediente adicional, que é a salvação. Mas as pessoas insistem em continuar no mais difícil, melhor dito, impossível, porque nem mesmo os judeus conseguiram cumprir com a lei. E a lei não salva ninguém, apenas aponta os pecados. É lamentável, meus irmãos, como o ser humano é rebelde, até mesmo para aceitar uma condição melhor, e que foi trazida pelo próprio Deus, aquele que irá nos julgar pelos nossos atos e atitudes. E as pessoas brigam, discutem, ofendem e ameaçam os irmãos que falam contra essa lei, que nem existe mais. Mas, na verdade, meus irmãos, essas pessoas se insurgem é contra Deus, não é contra nós. Foi Deus quem aboliu a lei. Nós apenas pregamos as verdades de Deus. Observando o histórico das minhas mensagens, meus amados, vocês irão notar que existe, na maioria delas, um thumb down. Assim, para baixo. É tudo da mesma pessoa. É um pretenso irmão que se revolta quando eu critico a lei e ele pensa que está me afetando, marcando para baixo. Meu amado irmão, isso não me afeta absolutamente, eu te digo. A pessoa pode marcar para cima, para baixo, para os lados, para onde quiser. O YouTube, meus amados irmãos, utiliza um algoritmo que considera a participação, seja positiva ou negativa, considera da mesma forma. Então, essa marcação, mesmo sendo para baixo, meus amados, está, na verdade, facilitando o posicionamento do canal. Essa pessoa, meus irmãos, é um legalista ortodoxo, que mesmo assistindo às minhas mais de 300 mensagens, ainda não aprendeu
Oremos a Deus, meus irmãos. Quem sabe um dia ele aprende? João 8, 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus amados, vamos entender uma coisa. Doutrina para os judeus é doutrina para os judeus. Doutrina extinta é doutrina extinta. E doutrina para nós, gentios, é doutrina para nós. Não podemos escolher onde nos dedicamos. Precisamos estar onde Deus quer que nós estejamos. Ninguém pense que Deus é bonzinho. Deus não é bonzinho, meus irmãos. Ele é bom e é justo. Não espere que Ele tenha pena de você, porque você escolheu a doutrina errada. Deus deixou muito claro na Bíblia que ninguém será justificado, ou seja, ninguém será salvo pela lei de Moisés, nem mesmo os judeus. Muitos irmãos desconhecem completamente a doutrina da graça de Jesus, o que não deveria ocorrer, porque ela está claramente exposta na Bíblia, nas epístolas escritas pelo apóstolo Paulo, aquele que recebeu a revelação da graça. Outros irmãos já ouviram falar da graça, ou até mesmo tomaram conhecimento da doutrina, mas a rejeitam. Rejeitar, meus amados, a graça de Jesus, que é o único caminho para a nossa salvação, é o mesmo que ocorre na vida secular, em que as pessoas rejeitam a vacinação, o caminho para a conservação da nossa saúde e das nossas vidas, dado por Deus. E assim, como a vacina é uma medida preventiva, meus amados, o Senhor também nos deixou a sua palavra com todas as informações necessárias para a nossa prevenção contra o desconhecimento. E assim, meus amados, como hoje em dia, a grande maioria das pessoas contaminadas em estado grave e até mesmo vindo a óbito, corresponde às pessoas que rejeitaram a vacinação, meus amados. Também não esperem conseguir a salvação os irmãos que imitam os judeus, que vivem na lei de Moisés e que rejeitam o sacerdócio de Jesus e o novo tratado da sua graça. Um verdadeiro filho de Deus, meus irmãos, não pode se privar do conhecimento das verdades de Deus. Pode até ser que você goste da lei. Não deveria, mas pode ser que você goste. Pode ser que você goste de viver debaixo de jugo e de realizar sacrifícios carnais inúteis. Mas, meu amado irmão, minha amada irmã, Deus não deseja isso da nossa parte. E mais vale agradar a Deus do que agradar a nós mesmos. Então, precisamos esquecer as nossas vontades, meus amados, e adotar a vontade dele, para que amanhã ele atenda ao nosso desejo de estar com ele para sempre. Meus amados, muito mais teríamos para falar,
mas o tempo não nos permite. Leiam as epístolas do apóstolo Paulo com a revelação do novo Tratado da Graça. Leiam, meus irmãos, é hora do tudo ou nada. Você precisa decidir entre buscar o conhecimento da verdade ou continuar sendo infectado pelo vírus do desconhecimento. Que o Senhor te conceda, meu amado irmão, minha amada irmã, a sabedoria para tomar a decisão correta na tua vida. E quanto a vocês, meus amados irmãos, que ainda não estão inscritos no nosso canal, estaremos na sequência apresentando mais uma oportunidade para vocês se juntarem a nós. É muito simples. Basta tocar na imagem circular com o nosso logo que irá aparecer ao final. Aí você se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Então você já será um dos nossos e terá pleno acesso ao acervo do nosso canal, que já contém mais de 300 vídeos publicados. Tudo para o seu e para o nosso crescimento, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Faça isso, meu amado irmão, minha amada irmã, e sejam bem-vindos ao nosso meio. Também não saia do nosso canal. Continue conosco. Aproveite para assistir mais uma das mensagens que iremos sugerir. Basta tocar na imagem do vídeo para ser direcionado. Faça assim. Fique conosco. E fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, na liberdade da graça, meus amados, e não nas obras inúteis da lei. Amém.